Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que já começou em 2026 trazendo muitos temas que falam sobre assuntos que estão ligados a nós mesmos, assim, não somente relacionado ao espiritismo, mas envolvendo psicologia, envolvendo análise comportamental, enfim, muita coisa. E numa dessas, vamos falar assim, dessas maratonas, né, de conhecimento, a gente vai trazer para vocês hoje anestesia emocional. Você já ouviu falar disso? Pois é, gente. É interessante que as nossas mentes, elas se utilizam do nosso cérebro como instrumento de transmissão das criações do perispírito para refletir isso na vida material. Então, o perispírito acaba transferindo para a matéria aquilo que está acontecendo com ele ali no corpo físico. Então, portanto, se alguns pensamentos eles começam a tomar as nossas mentes com o poder de alterar nossas ações e decisões, né? Como desconectar-se mentalmente do mundo, ainda mantendo a consciência. Todo mundo faz isso. É o famoso olhar perdido, olhar no ar, tá olhando o ar. Como desconectar-se, né? Mentalmente do mundo, mas lá, olhando, mas pensando em outra coisa, tá? E vivenciar situações criadas apenas em nossa mente, mesclando o que se imagina com as ações direcionadas para aquelas pessoas da realidade. Entrar em um ciclo mental onde a busca por construir argumentos convincentes que eliminem ou minimizem a possibilidade de contraposição, que se torna um mecanismo de defesa involuntário mais tarde. Dizer mentalmente ao outro o que não se consegue dizer na realidade, ter aquela atitude defensiva maior do que a atitude proatividade, né? Essa proatividade. Eu tenho uma atitude proativa, eu tenho proatividade. Mas eu prefiro sempre ficar na defensiva. Cuidado. Viver situações de prazer fantasiosas ao invés de encarar a conquista da vida real. Ou seja, trocar o prazer concreto e real pelo platonismo imaginário ou pela falta total de consideração por alguma situação emocional por alguém. Olha, e claro, tentar justificar tudo, para não ter que bater de frente com ninguém, ou mesmo para se resguardar na inércia dos sentimentos. E não quer dizer que tudo isso que eu falei seja fruto da obsessão de um espírito, mas pode ser auto-obsessão em forte grau. Esse pensamento que atinge a mente do ser encarnado nunca está só, tá? Se um deles se destaca, sabe, um desses pensamentos que eu citei anteriormente, automaticamente ele alimenta o outro, e esse, por sua vez, vai alimentar o outro, porque eles estão interligados. E assim acontece consecutivamente. E acaba todos eles aflorando. Então, obviamente, a energia vital se sucede, a energia vital se sucede no encarnado através de vamos falar assim, através das expressões da vida dele, da história dele. Mas quando isso acontece, ela diminui. Ao diminuir a energia vital, abaixa as defesas contra as influências inferiores, o deixando acessível para muitos obsessores e completamente absorto, sabe? Dentro da psicologia, esse quadro aponta para um padrão de evitação ou fantasia compensatória, ou ainda pode ser uma coisa muito louca chamada ruminação argumentativa, que pode sim caracterizar algum transtorno ou não, tá? Na maioria das vezes, esse comportamento ele funciona como uma anestesia emocional. Isso é anestesia emocional, o conjunto dessas ações todas como reação em você. E ela é criada pela própria mente. Para o espírito que está em evolução, muitas vezes, viver a realidade exige um esforço em todos os âmbitos. Isso induz o ser a ter que lidar com vários obstáculos psicológicos, como a rejeição, o imprevisível, a humilhação, o medo,
e a perda. Perder é difícil demais para o ser humano, tanto que causa várias situações muito ruins. Então, além desses, existem outros mais que não irão poupar a mente, pelo contrário. Olha, gente, isso aí funciona como um estímulo para os pensamentos com o intuito de gerar ação e decisão. Só que nem todo mundo vai entender esse estímulo e acaba alimentando o sentimento de fuga. É muita pressão para mim, não pode, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fugir. Então, o individualismo exacerbado faz com que este indivíduo se veja o tempo todo como roteirista e também protagonista, mas das próprias vivências. Então ele sente a necessidade do prazer imediato e garantido, saciando o seu imediatismo, que não precisa da conquista na vida real, que é lenta. E aí não haverá o risco da contraposição, já que o argumento imaginário, você sempre vai ser um vencedor sem precisar ter que enfrentar nada. Aí está o problema. Se torna uma espécie de torpor emocional. Gente, para quem não sabe o que é torpor, a pessoa fica lá parecendo uma pessoa que não tem ação, reação, é aquela catalepsia, né? E isso pode ser visto como um reflexo de traumas de vidas passadas ou dessa existência mesmo, em que o espírito cria uma barreira vibratória que impede tanto a dor quanto a alegria. Ele tem uma dificuldade com os dois, tá? Então, nesse momento, ele mesmo abre as portas para aqueles irmãos que o consideram um inimigo aproximarem e alimentarem mais e mais esse processo, além de sugar sua energia vital. Unindo tudo isso, o espírito experimenta ações geradas por essa inércia. Primeira ação que acontece: evitação experiencial. Ele se afasta de situações reais que geram desconforto e em sua mente as substitui por versões internas mais controláveis. Segunda ação, fantasia compensatória, é uma consequência da primeira, que vai criar cenários mentais onde o ser consegue dizer, fazer ou conquistar o que não consegue na própria realidade. E essas duas, a evitação experiencial, né, e a fantasia compensatória, elas vão causar algo que é muito interessante, porque é totalmente antagônico a isso. É a hiperracionalização interna. Então aquele ser, ele começa a racionalizar tudo, mas internamente. Ele não transfere isso para o externo. Então, o próprio pensamento entra em ciclos de argumentação mental com a finalidade de que? Reduzir a sensação de vulnerabilidade crítica ao confronto. Aí ele passa com o tempo, criar um ciclo onde a fantasia dá alívio imediato, mas aumenta a dificuldade de agir, passando a interferir na vida real desse ser. Daí em diante, meu amigo, só dificuldade de iniciar ou manter os projetos encarnatórios. Faz com que ele comece a evitar conversas importantes, adia decisões, não agir de forma alguma por medo de confronto. Então, ele causa uma sensação de paralisia diante dos desafios, que, por sua vez, provoca perda de oportunidade social, profissional ou afetiva, que é necessário para a evolução dele, e, por fim, vai vir o desgaste emocional gerado por viver mais na cabeça do que no mundo real. Olha, é interessante porque alguns videntes identificam esse fato quando conseguem enxergar o obsessor aproveitador de tal situação sendo carregado por sua vítima sentada em seus ombros. Exatamente. Geralmente se torna perceptível essa anestesia, né, na fase adulta, tá? Mas se isso vem desde a infância, gente, o cenário muda de comportamento passageiro para algo que a psicologia chama de estrutura de caráter ou mecanismo de adaptação precoce. Somos o resultado do que vivemos. Isso é uma frase que tem muito significado nesse momento, porque indica que essa criança não encontrou a segurança necessária para ser ela mesma ou para expressar suas vontades. Então, transformando a própria imaginação em uma estratégia de sobrevivência. Olha que isso aí, ela usa a imaginação para ela mesma, uma criança.
Começa desde cedo, isso. Então não indica transtorno nenhum, é uma fuga. Então todas as dificuldades infantis, desde o bullying sofrido com o convívio social com outras crianças, até o descaso familiar por falta de atenção, né? Que a família não percebe a perturbação que esse pequeno ou pequena está sofrendo, esses dois contribuem para a criação de um mundo real que se torna opressor, crítico ou negligente, no qual, para se sentir seguro, ele é obrigado a criar um espaço interno seguro. Olha, por ser criticado ou invalidado, sua mente aprende a antecipar ataques e passa a construir argumentos perfeitos mentalmente na vã tentativa de se tornar invulnerável. Não quero que minha mãe xinga, não quero que minha irmã me bate, não quero que meu coleguinha faça isso comigo, não quero que a professora fique com raiva de mim. E isso faz com que ele acredite que somente dentro da sua cabeça ele vai conquistar tudo o que quer, sem medo de errar e ser punido. E aí vem um silêncio, ou vem confusões, né, dessa criança, porque é uma criança, não está com a mente formada, e confunde a própria mãe, confunde até outras pessoas, é capaz de confundir até um profissional da medicina, achando que aquela pessoa tem um transtorno, que aquela criança tem um transtorno. Mas não é. À medida que a psicóloga ou psiquiatra for olhar aquilo, vai descobrir que isso daí faz parte de um processo de anestesia emocional. A obsessão, gente, e o estado emocional, eles começam a gerar a inibição social e a defectividade. Tá? Então essa criança, ela sente que algo está errado e passa a viver em modo de simulação. Esse ser infantil começa a ficar isolado, quieto, passa, ao invés de viver a experiência, a ser um espectador, onde assiste e ensaia o que fazer. Aprende que evitar a derrota é mais importante do que buscar a vitória. É aquela criança que quando a mãe vai bater, ele fala assim: mamãe, por que você vai me bater? Eu sou de Jesus, eu. Exatamente assim. É assim que acontece a dissociação estruturada, que é uma coisa muito delicada. Se caracteriza quando uma criança se desconecta mentalmente, ainda mantendo a consciência, mas com frequência. E isso daí é outra coisa que causa confusão nos psicólogos e psiquiatras. Eles acham que a criança virou autista. Não, ela está desconectada mentalmente. Tá? E está consciente do que está fazendo. Ou seja, é como se você estivesse presente fisicamente, mas sua energia vital estivesse escondida onde ninguém pode machucá-la. Olha, esse problema, que ao longo de décadas se torna um automatismo, permite que o cérebro possa fugir para o imaginário ao menor sinal de tédio ou desconforto social. O que é desconforto social? Aquela criança que está acostumada a receber o carinho da mãe ou do pai. E de repente, quando ele faz uma coisa errada, a mãe grita, o pai grita, a mãe bate, o pai bate. E aquele grito, é aquela coisa. E aí a mãe e o pai não se veem sendo ofensivos. Mas para a criança aquilo é ofensivo. Então ele começa a não fazer certas coisas e não responder aquilo que você quer que ele responda. Porque isso explica aqueles momentos desconexos. Sabe? Que nós mesmos temos em horas impróprias, onde nosso olhar fica fixado ao nada e nossa mente domina tudo através de uma alienação criada como forma de defesa, ou mesmo porque você se acostumou a chegar em lugares que te incomodam e causam desconforto. Ah, vou me alienar agora. Fica lá olhando para a parede, pensando em outra coisa, e as coisas estão acontecendo ao redor e você não está nem aí. Isso é uma habilidade que só se desenvolve se você traz essa anestesia emocional desde criança. E isso nos leva para o estudo da psicologia do eu ideal e o eu real. Torna-se um risco, porque vem sendo alimentado, gente, desde quando você é pequeno. Cria um abismo na personalidade, viu? O espírito encarnado necessita de interdependência para evoluir. Começa a viver em dois mundos. Um que é real, no qual ele foge o tempo todo dele mesmo, e o outro que faz com que ele se sinta um rei, o herói, o vencedor. Então, o mundo imaginário, já na fase adulta, esse encarnado vai se sentir eloquente, gente, assertivo, bem-sucedido, mas na realidade ele se sente frustrado. Isso porque não percebe que a energia que deveria estar usando para fazer algo
de produtivo está sendo toda gasta na sua própria imaginação para ter escapes. E mesmo não tendo escapes, ele fica preso nessa imaginação, gastando toda a sua energia vital nisso. E daí vem um ciclo de procrastinação. É o princípio da depressão. Então, é esse ciclo de procrastinação, desde a criativa até a rotineira. A rotina e a criatividade dele param. Não vai ter mais continuidade. E assim, o prazer da vitória fica só no pensamento, fazendo com que ele perca a fome de buscar essa vitória na realidade. Na fase adulta, o indivíduo ele passa a acreditar que o mecanismo da ruminação mental, aconteceu isso comigo, eu vou ficar pensando nisso, mas eu não vou exteriorizar, eu não vou externizar isso. Então, isso fica regado de repetições constantes de pensamentos, simulações mentais de diálogos ou discussões, tentativas de construir argumento perfeito, a lembrança de conflitos que já aconteceram como forma de prevenção e não como aprendizado, o excesso e a necessidade do elogio, sempre como arma de defesa e escudo protetor para ele mesmo, e gera assim o quê? Ansiedade, estresse e uma autocobrança elevadíssima. O fato é que essa anestesia que criamos em nossas mentes, sendo ela precoce ou não, ela tem como ser, assim, dá pra gente combater? Claro que dá. Tanto no âmbito físico quanto no espiritual. Ó, que melhor ainda, você vai combater no físico e no espírito. Bom, o desafio é que a mente se torna um vício por ser um lugar seguro. Então você já sabe que você está tratando não somente uma anestesia, mas está tratando também um vício de anestesia. Então faz parte do tratamento uma série de atitudes e não se trata apenas de parar de pensar, tá? Mas sim reeducar o sistema de segurança do seu cérebro em harmonia com o seu pensamento. Bom, primeiro, o processo da interdependência, ela tem que ser valorizada. Nos une a outros seres, até mesmo por uma simples necessidade. Isso passa a ser um instrumento para esse equilíbrio, tá? Outro, assim, e essa interdependência vai nos dar o quê? A chance de começar a dizer não. Ou expressar nossas opiniões simples em situações de baixo risco, tá? Não é agressivamente, você vai aos poucos. O que prova para seu cérebro que o mundo real não é tão perigoso quanto a sua mente adulta ou criança interna acredita. Uma coisa importantíssima. Eu tenho que agradecer minha amiga Gisele, que ela sempre fala isso para mim. Atividades físicas têm que ser feitas, sempre. Ou meditação focada. Por quê? Em sensações físicas, não em mente. Meditação focada em sensações físicas ajudam, e as atividades físicas ajudam a puxar a consciência de volta para o caminho da realidade. Sabiam disso? Além desses, alguns exercícios de respiração consciente são capazes, respiração consciente, gente, são aqueles exercícios de respiração, respira 6 vezes, respira 4, expira 6, agora prende essa respiração, conta até 5 e solta o ar. Isso é uma respiração consciente, tá? Instruída. Elas são capazes de interromper pensamentos intrusivos. Então, quando você está pensando demais, para e começa. Respira 4 vezes, ó. E expira 4 vezes. Nesse exato momento que eu fiz isso, eu parei o meu pensamento e eu vou observar sem julgamento. Porque como os exercícios mentais, eles direcionam a atenção para sensações físicas, isso reduz fugas mentais. O cansaço da atividade física faz você dormir sem a sua mente ficar pensando antes de dormir em muita coisa que não precisaria estar pensando. Você está indo dormir, é hora do repouso. Não tem que pensar em nada. Mantenha a mente ocupada com tarefas novas ou pausas curtas em rotinas monótonas. Evita o quê? Gatilhos. Você não tem que evitar os gatilhos, mas tem que fazer algo que esses gatilhos não sejam acionados.
Você tem que enfrentá-los. Pratique exercícios físicos, durma bem, alimente-se saudavelmente. E se é espírita, leia e estude mais sobre a doutrina. Busque interações sociais para combater o isolamento. Isolar-se não funciona. Se mesmo assim, caso nada disso resolva, tá? A orientação que a espiritualidade dá e sempre deu é consulte um profissional especializado para te ajudar. Evite de uma vez por todas. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não se automediquem, não mediquem nenhum filho sem a orientação de um médico. Não pegue um remédio e dê para o seu filho, ou pegue um remédio, tome você mesmo, achando que você vai melhorar, porque você já tem capacidade para fazer isso. Se você não tem estudo na medicina, se você não é um profissional da medicina e não entende o que está fazendo, não faça. Procure um profissional especializado para fazer. Tá? E não ignore causas subjacentes, não ignore os sinais do seu corpo, os sinais da sua mente. Seja humilde com você mesmo e a cura vai estar sempre a seu alcance. E o mais importante, anestesia emocional, como o próprio nome diz, provém da ideia de se anestesiar, de aplicar algo que tire a sua consciência da realidade e você mantenha em estado de torpor. Então, isso te leva para uso de droga, uso de álcool, uso excessivo de qualquer substância, vai prejudicar o seu organismo, vai fazer mal para você e vai trazer essa alienação ou anestesia emocional. Fuja disso. Seja proativo, interdependente, que todos nós somos, e principalmente procure pensar positivamente. Isso é muito importante. Eu já fiz uma palestra que está aí anterior, falando sobre exatamente como os nossos pensamentos e a nossa carga, né, energética já influi na egrégora do planeta, na atmosfera do planeta. Então, agora vamos tirar essa anestesia emocional e trazer para nós a proatividade emocional. Eu acho que eu expliquei tudo, né? Falei demais. Bom, essa minha função é falar. Gente, eu quero agradecer sempre a vocês que têm toda a paciência do mundo de ouvir a palestra, de ir até o fim, entender tudo, porque isso é importante, é isso que importa para mim. O meu trabalho está aqui, é fazer isso aqui, trazer essa informação, compartilhar com vocês da melhor maneira entendível possível. Eu acho que eu faço isso com o maior amor do mundo, mesmo que algumas pessoas não vejam isso. E graças a Deus, não é? Gente, muito obrigado. Vai lá no nosso canal, se inscreve no YouTube, ativa o sininho e deixa o seu comentário, indica para outras pessoas. Vai no Facebook também, curte nossa página Espirais de Luz, que a gente está lá esperando você só para a gente poder vibrar muita luz. Até a próxima. Beijos de luz.